funcionam de forma que... da forma como não deveria, da forma defeituosa. E assim como nós temos, né, a possibilidade de melhorar a vida da gente, nós também temos a possibilidade de piorar ela com as informações que a gente recebe, tá? Então, assim, sobre a construção do eu. Por que a humanidade está tão cansada? Por que a humanidade está tão ansiosa? Por que a humanidade está tão adoecida, né? Como é que eu posso fazer, Cícia, para restaurar esse meu eixo interno? Qual que é a dor central hoje da humanidade? Quem está aí que entende que a dor central da humanidade hoje é uma ansiedade crônica, um cansaço externo, né? Assim, extremo, que vem bem de dentro, leva às vezes você a um burnout, te leva às vezes ali a ter que trabalhar até a completa exaustão, porque você não está tendo o resultado que você gostaria. Quem aí se identifica com esse tipo de coisa? Quem aí se identifica com esse tipo de situação? Então, fica ali uma confusão entre TDAH, exaustão emocional, sobrecarga interna. Então, nunca houve no mundo tanta informação, mas também nunca houve tanta desorganização interna. E aí, a palavra, né? Vocês sabem que eu não faço nada sem Bíblia, né? Então, a palavra lá em Lucas 6,45 fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então, quando o interior ele está desorganizado, o exterior ele vira um peso. Quando o interior está desorganizado, o exterior vira um peso. Então, assim, tudo que eu vou falar hoje para vocês não é teoria, tá? Tudo que eu vou falar hoje para vocês, eu estou falando com muita propriedade, por quê? Porque é a base que eu usei para estruturar o que hoje é a comunidade e o método essencial. Porque pessoas cansadas não precisam de mais cobrança. Elas precisam de reorganização interna. É isso que nós precisamos quando nós estamos cansados, né? Então, assim, qual que é a origem de todas as coisas? Aonde tudo se originou? Deus é origem e identidade. O ser humano, ele foi criado com identidade antes mesmo da função. Então, antes de produzir, o homem era. Antes de fazer, ele já pertencia. Então, lá em Gênesis 1:26 fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Cício, como assim? Não entendi. Vou explicar novamente. O ser humano foi criado com identidade, antes de função. Antes de produzir, o homem ele era. Antes de fazer, ele pertencia. A Bíblia fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando é que nasce a ansiedade? Quando vem o fazer antes do ser. Vocês já viram uma pirâmide que fala que a nossa base é o ser, é quem você é. Depois vem o seu fazer, que é o que você faz, a sua habilidade, para por último você ter. Então, assim, quando essa pirâmide ela está invertida, quando o fazer ele vem antes do ser, você fica em total desequilíbrio. O desempenho ele tenta substituir o pertencimento. Tem a pirâmide, a base da pirâmide é o ser, é a base da pirâmide. Depois vem o fazer e depois tem o ter. Só que muitas vezes essa pirâmide ela está invertida. E eu me vi praticamente por 18 anos da minha vida vivendo com essa pirâmide invertida. Quem é que consegue sustentar isso? Ninguém. É meio que insustentável. Então, assim, como, Cícia, que isso acontece? Se o meu desempenho substitui o meu pertencimento, se o meu desempenho ele vem antes do que eu sou, que é o que vocês vão aprender hoje, é o que vocês são, a pirâmide fica completamente invertida.
Então, assim, um eu desconectado da sua origem vive ali no esforço constante. No esforço constante, no esforço constante. Por quê? Porque é como se você tivesse ali que está se esforçando o tempo inteiro para viver. Cícia, mas não entendo, eu não tenho que trabalhar? Todos temos que trabalhar. Mas antes mesmo da gente ter que trabalhar, Deus, ele nos proveu. Deus nos proveu de sementes, Deus nos proveu de aves, Deus nos proveu de boi, vaca, ovelha, entende? Então, Deus, ele proveu o ser humano antes mesmo do ser humano começar a produzir, tá? E aí, onde é que começa, né, o eu a se organizar ou a se desorganizar? Aonde que inicia isso? Tudo se inicia na nossa infância. Toda criança precisa de amor, presença, previsibilidade, segurança e limite. Então, quando isso falha, a criança, ela conclui, sabe o quê? Ela conclui assim: "Ah, eu sou demais", né? Como se ela fosse pesada para os pais. Então, ela acaba desenvolvendo a rejeição. Quando a criança pensa assim: "Eu não posso depender", que também, às vezes, é o fato dela ver os pais brigando por causa de dinheiro. Então, vem a questão do abandono. Quando ela vê também muito se falar sobre não tem dinheiro, não tem comida, não podemos fazer, o vai faltar gera nessa criança uma escassez. E quando ela vive também num ambiente tumultuado, isso gera nela uma ansiedade e ela cresce com a necessidade de controlar toda a situação. Alguém se identifica com isso? Porque, por exemplo, eu tive bons pais. Meu pai foi maravilhoso, a minha mãe foi uma boa mãe também. Todos dois dentro daquilo que eles podiam ser. Só que eu, Cícia, como criança, tive vários registros que me fizeram ser uma mulher que acreditava que só merecia desfrutar das coisas se fizesse. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente descobre que você pode desfrutar mesmo antes de você fazer, porque alguém que veio antes de você já preparou todas as coisas, quando você entende isso, começa a se abrir na sua mente um espaço para você reorganizar o teu eu. Mas esses registros que a gente tem lá na nossa infância, lá quando a gente é criança, tudo isso molda o nosso sistema nervoso para a nossa vida adulta. Então, muitos quadros hoje chamados de ansiedade, de TDAH funcional, são na raiz dele ali uma hipervigilância que foi aprendida lá na infância. O que fala lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho, é ensina a criança no caminho. O que significa a criança estar no caminho, ser ensinada no caminho, que o adulto ele precisa fazer antes dessa criança perceber, antes dessa criança estar fazendo. O adulto precisa ser o exemplo. Quando o adulto ensina, ele está formando a estrutura, não apenas o comportamento. Ele está formando a estrutura. Então, assim, um exercício de consciência que a gente pode fazer, né? O que me desorganiza emocionalmente hoje? O que hoje me deixa mexida? Ah, isso que me deixa mexida é a falta de dinheiro. Ah, isso que me deixa mexida é a incerteza do amanhã. O que me deixa mexida é uma não previsibilidade do meu caixa. O que te deixa ali emocionalmente inseguro? Ah, o que me deixa inseguro é a questão do meu casamento. Ah, o que me deixa inseguro é a questão da minha carreira.
aonde você está desorganizado emocionalmente hoje, isso revela aonde o seu eu ainda é infantil. Então, assim, trazendo agora para a nossa adolescência, a adolescência, você busca, quando você está na sua adolescência, ser vista, ser aceita e se diferenciar. Você busca ser vista, ser aceita e se diferenciar. Volta na tua imagem aí, na tua mente, lá na tua adolescência. Você foi vista? Você foi aceita ou você foi excluída dos grupinhos? Você se diferenciou ou você foi igual a todo mundo? Quando essa fase da adolescência ela não é bem atravessada, o adulto ele vive se comparando. Hoje de manhã eu fiz um atendimento sobre isso, eu ainda não tive tempo de publicar, mas hoje de manhã eu tive um atendimento sobre isso, é até possível que ela esteja aqui na aula com a gente. Ela trouxe para mim, nós entramos para falar um pouco sobre os testes de sabotadores dela, né? Que quem entrou em contato comigo no direct ou no WhatsApp recebeu o link do teste dos sabotadores e a minha análise. Quando nós fomos analisar o sabotador dela, que foi tá nas aulas anteriores sobre o sabotador, a gente compreendeu o motivo pela qual ela não avançava. E o motivo pela qual ela não avançava é que ela vive se comparando. Isso paralisa as ações dela que precisam ser feitas para ela seguir adiante, porque lá atrás, na infância e na adolescência dela, ela não foi amada na infância, não recebeu o afeto que ela precisava, e ela não foi vista na adolescência dela. Então, ela precisa do elogio para caminhar. E se ela não recebe o elogio, ela fica paralisada. Toda limitação sua, quando você faz 5 porquês dentro da tua limitação, você chega na raiz dessa limitação. E eu fui fazendo com ela os 5 porquês. Anota essa, porque essa é, assim, sensacional. Toda limitação sua, quando você faz 5 porquês, você descobre o motivo pela qual você está limitado. Então, assim, quando a fase da adolescência para a vida adulta ela não é muito bem atravessada, o adulto ele vive se comparando, ele tem medo de se expor, ele sente a necessidade constante da aprovação e ele entra em ciclos de ansiedade e procrastinação. Então, vamos lá para você mapear aonde você está. Quando você está ali presa na infância, você precisa, né? Deixa eu voltar aqui para a infância. Na infância, você precisa ter amor, ter presença, ter previsibilidade, ter segurança e ter limite. Se essa criança, ela entende, né, que são as conclusões que ela mesma tira da cabecinha dela, que ela é demais, ela vai ter rejeição. Se ela entende que ela não pode depender, ela vai se sentir abandonada. Se ela sente que vai faltar alguma coisa, vai desenvolver uma escassez dentro dela. E se ela entende que ela precisa controlar, vai gerar uma ansiedade, tá? E na adolescência, Cícia, você precisa ser vista, você precisa ser aceita, você precisa se diferenciar. Se isso não acontece, você vai viver se comparando, vai ter medo de se expor, vai sentir necessidade constante de aprovação e vai entrar em ciclo de ansiedade e procrastinação. Faz sentido aí, pessoal? O burnout, muitas vezes, ele não é o excesso de trabalho. O burnout, ele é a tentativa constante de provar valor. Constantemente você vive tentando provar valor. Constantemente você vive tentando provar o seu valor, aí você entra no burnout.
Existe, né, uma escala ali de maturidade humana, né, que segue o fluxo natural. Que escala que é essa, Cícia? Quando você busca afeto, você está ali na infância, você precisa ser amado. Quando você busca reconhecimento, você está na adolescência, você precisa ser visto. Quando você busca resultado, que aí começa a vir o financeiro, você precisa provar para o mundo que você consegue trazer um resultado. Aí vamos lá, depois que você amadurece e passa para a vida adulta, você começa a se questionar do porquê você faz o que você faz. Que aí é o senso, é a sensação do propósito. E depois disso vem o legado, a construção do legado, que é o que fica além daquilo que você é. Então, um problema muito comum que se apresenta na comunidade hoje, né, na humanidade como um todo, é você tentar viver de propósito e legado com um eu ainda carente de afeto. Então, hoje, nesse atendimento que eu fiz com essa mentorada minha, nós tivemos que fazer uma ferramenta para que ela tivesse o afeto que ela sentia necessidade dele lá da infância dela. Então, se você tenta viver por propósito e legado, mas tem um eu ainda carente de afeto, você vai ter um cansaço crônico, você vai sentir frustração, você vai ter ansiedade, você vai ter uma desistência silenciosa. Sabe aquela sensação que às vezes você tem que você quer desistir de tudo? Essa sensação que você tem que você quer desistir de tudo é porque você está querendo viver de propósito e legado, porém você não está pronto, você não tem estrutura para isso. E lá na Bíblia fala assim, ó, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, pensava como menino. Então, a maturidade é encerrar as nossas fases sem a gente precisar espiritualizá-las. Dentro da comunidade essencial, a gente ajuda as pessoas a reorganizar esse nível interno, semana após semana. E na mentoria essencial, a gente faz isso de forma mais profunda, individual, porque nem todo bloqueio a gente consegue abordar ele na sua totalidade em grupo. Então, quando você entra em adversidade, o que essa adversidade revela? A vida, ela não cria o problema. Ela revela o nível do seu eu, o seu nível de maturidade. Ela revela o nível que você se encontra. Então, por exemplo, se você sente constantemente rejeição, essa rejeição, ela te ativa ou para você agradar demais, ou para você se fechar. Se você sente a escassez, que é a falta, isso ativa em você um controle, um hipercontrole, um hipernível de controle, um cortisol lá em cima, um estresse lá em cima, te gera uma ansiedade, porque o tempo inteiro você tá, pode faltar, pode faltar, pode faltar. E quando o problema, ele te traz uma pressão, ele ativa em você um autoataque e um hiperdesempenho. Então, por exemplo, digamos que você está pressionado porque você não conseguiu produzir o suficiente para o teu mês. Isso vai ativar em você um autoataque. Você vai tentar, você mesma, é como se você tentasse lutar contra você mesmo, tá? Não quero usar outra palavra aqui para não dar chance para o acaso e para também não sofrer bloco, né? Então, em situações de pressão, é ativado o autoataque, você se autoataca e você vive pelo hiperdesempenho. Então, assim, Provérbios 17:3 fala, né? O fogo prova a pureza do ouro. Se você só funciona quando tudo está bem, o seu eu, ele não está maduro. Se você só funcionar
Quando o seu eu estiver bem, o seu eu não está maduro. Ai, Cícia, mas como assim? Coisas como ansiedade, TDAH, cansaço extremo e burnout. Vamos ser bem claro. Ansiedade é excesso do futuro sem a sua presença no presente. A sua mente não está aqui no hoje, a sua mente não está aqui na aula. A sua mente está no que vai acontecer lá na frente. Se você tem um TDAH funcional, você tem uma mente treinada para sobreviver e não para sustentar o foco. E eu costumo falar que só existe TDAH para as coisas que você não gosta, porque para as coisas que você gosta, a TDAH não funciona, porque você entra em hiperfoco se você realmente quer. O cansaço extremo, ele vem de um esforço sem o alinhamento, porque tá tudo bem você se esforçar. Mas não tá tudo bem você se esforçar sem se alinhar internamente. Cícia, e o que é esse alinhamento? Esse alinhamento é você entender até onde você precisa fazer. Porque, por exemplo, chegou um determinado horário aqui, chegou um determinado período, eu tenho que parar. Se deixar, assim você vai trabalhando. Aí eu não sei se alguém já viu aí, né? Eu já fui parar no hospital algumas vezes. De tanto querer adiantar o meu resultado, mas porque lá na minha infância, lá atrás, eu não podia descansar. Então, o que eu pensava? O que a mente da criança pensa? Eu vou fazer mais rápido para que eu tenha mais tempo para descansar. E o que é o burnout? É uma identidade baseada em desempenho. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Está lá em Mateus 11, 28. Você pode repetir comigo? Senhor, eu vou até a ti, porque eu estou cansada e estou sobrecarregada. Entrega ao Senhor. Pode fazer essa oração. Porque a palavra diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A única coisa que não passa nesse mundo, Bíblia. É a única coisa que não passa. Tá? Então, assim, Jesus não chama os desorganizados para trabalhar mais. Ele chama a gente para reorganizar o nosso interior. Quando nós entramos ali em compulsão, dinheiro e medo da falta, eu quero que você compreenda bem. A compulsão, ela não é uma fraqueza. É uma tentativa de autorregulação emocional. Então, assim, lá na infância, teve falta de afeto, então você busca conforto. Lá na infância, teve uma instabilidade, e você fica com medo de falhar. E o que isso reflete na vida adulta? Comida, compras, trabalho excessivo, medo de crescer financeiramente. Medo da falta, ele não é financeiro, ele é emocional. Só que como que a gente combate isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está lá em Salmo 23. Isso não fala de dinheiro, isso fala sobre uma segurança interna. Então, dentro da comunidade, a gente trabalha também profundamente a relação com provisão, merecimento e segurança. Provisão, merecimento e segurança. Então, assim, no método, a gente trata isso de forma mais estratégica, inclusive impactando futuramente o posicionamento da pessoa. Mas são questões que precisam ser tratadas como provisão, merecimento e segurança. Ai, Cícia, e quando eu estou com baixo faturamento? O baixo faturamento, ele vem de travas invisíveis que você tem. Raramente, o baixo faturamento, ele vem única e exclusivamente da parte de você não estar vendendo. Ele vem do medo de você se expor,
ele vem de uma lealdade à escassez familiar, ele vem por uma culpa de você ir além, não querer deixar as pessoas que estão no teu ciclo. Ele vem por uma identidade que associa dinheiro a problemas, a conflitos. Eu já associei dinheiro a problema e conflito. Eu já associei de uma forma que era tipo assim, se eu tivesse dinheiro, eu teria que arcar com tudo da minha família. Eu teria que bancar minha mãe, eu teria que ajudar meus irmãos, eu teria que fazer tudo para todo mundo. E durante um tempo isso foi muito possível e eu achava que eu estava fazendo o máximo, né? Assim, nossa, eu sou maravilhosa e tal. Só que isso me coloca numa posição de soberba e orgulho, que a palavra fala, né? Que o Senhor resiste o soberbo e abate o orgulhoso, tá? E coloca também os meus irmãos, a minha mãe, numa posição de incapacidade. Como se eles fossem incapazes de produzir o próprio recurso. Tá? E lá em Provérbios 23:7 fala assim, ó, tal como imagina a sua alma, assim ela é. O externo, ele obedece o interno. E o que são ali as lealdades invisíveis, que tanto a gente ouviu já falar, né? Algumas pessoas já fizeram de tudo. Já fizeram curso, já fizeram terapia, já fizeram mentoria, mas não avança. Por quê? Porque crescer parece que você vai trair os seus pais. Porque crescer parece que você vai abandonar a história da tua família. Porque crescer parece que você vai ficar sozinho. Porque você associa o crescer a muito sofrimento. Porque te falaram que só cresce sofrendo. Só que isso é uma mentira. Agora, quer ouvir uma verdade? A forma como você sai da casa dos seus pais é a forma como você encerra todos os seus relacionamentos e ciclos. Para pensar. Como foi que você se sentiu quando você saiu da casa dos seus pais? Se você se sentiu expulsa, você vai terminar todos os seus ciclos se sentindo expulsa. Se você se sentiu culpada, você vai terminar todos os seus ciclos se sentindo culpada. Então, assim, Jesus, que é o nosso exemplo maior, ele honra a mãe dele, mas ele não se submete emocionalmente a ela. E isso é uma maturidade. Tem um vídeo meu que teve muitos views, inclusive, que fala assim: eu tenho que obedecer a minha mãe, né? O vídeo chama Obediência Relativa e Obediência Absoluta. Eu tenho que obedecer minha mãe? Sim. Ah, gente, manda essa aula aí para pessoas que você sabe que vai se beneficiar com essa aula, tá? Então, encaminha essa aula para as pessoas que você entende que vão se beneficiar com essa aula, ok? Então, assim, o meu vídeo, ele fala assim, obediência absoluta e obediência relativa. É algo que eu trago constantemente nos meus treinamentos. A obediência absoluta, a gente só deve a Deus. Porque é o único que detém todas as respostas. E a obediência relativa é aos nossos pais, ao marido ou à esposa, aos nossos líderes. Por que é relativa? Porque é só dentro da esfera que aquela pessoa ela é autoridade. Então, por exemplo, você vai obedecer a Cícia como sendo a tua mentora dentro daquilo que ela é autoridade. E o que ela é? Em que ela é autoridade? Ela é autoridade em gestão de saúde, ela é autoridade em comunicação, ela é autoridade em espiritualidade. Então, dentro desse aspecto, você vai seguir o que eu tô te falando. Agora, você vai seguir o que eu tô te falando dentro do aspecto, por exemplo, de chefe de cozinha? Sendo que eu sou a pessoa que o Espírito Santo é que me ensinou a cozinhar? Não. Não. Tá? Então, isso é uma maturidade que você vai adquirindo com o tempo, tá bom? E qual que seria a solução para tantos desses problemas? A construção do eu maduro. A solução não é mais cobrança, a solução não é mais técnica e a solução também não é mais força.
A solução é reorganizar a sua identidade, amadurecer e conhecer as suas emoções e alinhar o teu espírito, a tua mente e as tuas decisões. Lá em Romanos 12:2 fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? A renovação é a reconstrução do seu eu, a reconstrução de quem você é. Tá? E eu queria fazer com você aqui uma ferramenta que eu trago normalmente, que é a ferramenta do eu sou. Quem é meu aluno, normalmente já deve ter passado por essa ferramenta, tá? Você vai pegar uma folha de papel, vai colocar o nome de 3 pessoas que você admira muito. Pode ser homem ou mulher, pode ser Deus, pode ser um personagem de algum filme, de alguma série, pode, tá? E para cada uma dessas pessoas, você vai colocar 3 características que não podem se repetir. Então, por exemplo, se você colocou lá Jesus, aí você vai colocar lá bom líder, amoroso e inteligente, você não pode colocar, por exemplo, quando você colocar embaixo assim o nome da sua tia, por exemplo, que ela é uma boa líder, porque já está na característica de cima, tá? Quando você conclui e escreve 9 características ali dessas 3 pessoas que você mais admira, você vai ler dessa forma. Você vai construir uma frase assim: eu sou, e você vai colocar a primeira característica. Eu sou, e você vai colocar a segunda característica. Eu sou, e você vai colocar a terceira característica, tá? Quando você começar a ler aquilo dali, você vai perceber que você é o exato daquilo que você escreveu que admira naquelas pessoas. Sabe por quê? Porque nós vivemos por espelhamento. Espelhamento. Tá? E essa ferramenta, ela vem para você declarar isso sobre a tua identidade todos os dias. Então, todos os dias é necessário você abrir ali o teu celular e declarar: eu sou inteligente, eu sou abençoada, eu sou decidida, eu sou corajosa, eu sou perspicaz, posso aprender coisas novas, tá? E eu sugiro para você de você abrir o calendário do teu celular e colocar esses eu sous, né, essas características do eu sou, com um alarme no teu celular, sem o áudio, mas para aparecer na tua tela a cada 1 hora do teu dia. Então, por exemplo, no meu, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. No meu, fica dessa forma, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Abrir qualquer dia. Ó, tá vendo que tá em verdinho? O que tá em verdinho? O que tá em verdinho é o eu sou. Ó. Tem os meus compromissos do dia, tá? E tem o eu sou. E isso se repete todos os dias, ó. Tá vendo? Tem as minhas atividades de trabalho em azul. Tem as minhas atividades pessoais em rosa. Tem atividade espiritual em amarelo, tá? É assim que eu organizo minha agenda. Então, às 6 da manhã, que é o horário que eu acordo, aparece para mim assim, eu sou disposta. Porque de fato eu sou. E se eu não sou e desejo me tornar, aí é que eu tenho que olhar para aquilo dali mesmo. Tá? Então, assim, o eu sou, ele não é uma frase positiva, ele é um posicionamento interno consciente de quem você é. E quando o teu eu muda, as tuas decisões vão mudar, as tuas reações vão mudar e os teus resultados vão mudar também. Todos os dias, gente, eu sou mentora, mas todos os dias eu preciso lembrar de quem eu sou. Se eu não me lembrar de quem eu sou, dá ruim também.
Então, assim, hoje você entendeu o que te trava e por que te trava. Hoje você entendeu o que te trava e por que te trava. Mas não dá para você reconstruir o seu eu sozinho, tá? Eu estou esperando você dentro da comunidade essencial comigo, que é o caminho para quem precisa de constância, para quem precisa de suporte, ou dentro do método essencial, que é para quem precisa de clareza mais profunda e direção estratégica, tá bom? Eu vou deixar disponível para vocês lá no link da minha bio para vocês entrarem em contato e me pedirem os testes dos sabotadores. E se você quiser também, eu vou te dar um resumo dessa nossa aula de hoje, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor, que Tu produz em nós a maturidade, Pai. A maturidade de nós nos desenvolvermos, entendermos quem somos e a que viemos. Pai, eu oro intencionalmente, abençoando a vida de cada pessoa que está passando aqui. Te agradeço, Senhor, por mais essa aula, Pai. Deus, que cada uma dessas pessoas que estão aqui desfrutando possam entender o que faz sentido para a vida delas, se faz sentido nós caminharmos juntos ali dentro da comunidade, dentro da mentoria. E se Deus for da tua vontade que essa pessoa, Pai, possa se reconhecer, possa entender quem ela é e descobrir o motivo pela qual ela não está avançando. Deus, e que eu possa continuar sendo usado como instrumento teu. Eu sou só um instrumento, Pai, eu não sou nada. Mas que continue, Senhor, que tu continue, Pai, me usando, Senhor, porque meu coração está totalmente disponível. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por cada um que passou por aqui, te agradeço pelas pessoas que ainda vão assistir, e eu te agradeço pela minha própria